Leitura do segundo livro de Reis, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BB Books. Segundo Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E entrou e contou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: Vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: Agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: Vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: Eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias tu feito? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficas limpo? Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. E ele retornou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Como vive o Senhor, diante de quem me ponho de pé, não quero receber nada. E ele insistiu para que ele a recebesse, mas ele se recusou. E Naamã disse: Não se dará nada então? Eu suplico-te, seja dada ao teu servo a carga de terra de 2 mulas? Porque o teu servo doravante não oferecerá nem oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando vier meu servo à casa de Rimom, para ali adorar, e ele se apoiar em minha mão, e eu me curvar na casa de Rimom. Quando eu me curvar na casa de Rimom, nesta coisa, perdoe, Senhor, o teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz.
Assim ele partiu da sua presença a uma curva de distância. Porém Gease, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Assim Gease seguiu atrás de Naamã, e quando Naamã o viu correndo atrás de si, ele desceu da carruagem para encontrá-lo e disse: Está tudo bem? E ele disse: Tudo está bem. O meu senhor me enviou dizendo: Eis que agora mesmo vieram a mim do monte Efraim 2 moços dos filhos dos profetas. Dá-lhes, rogo-te, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E Naamã disse: Se contente, toma 2 talentos. E insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes e as deitou sobre os seus 2 servos, e eles a carregaram adiante dele. E quando ele chegou à torre, tomou-os das mãos deles e os depositou à casa. E ele deixou os homens irem, e eles partiram. Porém, quando ele entrou e pôs-se diante do seu mestre, e disse-lhe Eliseu: De onde vens tu, Gease? E ele disse: O teu servo não foi a lugar nenhum. E ele disse: Não foi contigo o meu coração quando o homem retornou da sua carruagem para te encontrar? É hora de se receber dinheiro e receber vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e criadas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. E ele saiu da sua presença um leproso, tão branco como a neve. Você já se inscreveu no canal? 2 Reis, capítulo 6. E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos, até o Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde nós possamos habitar. E ele respondeu: Ide vós. E um disse: Se contente, rogo-te, e vai com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim ele foi com eles, e com eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água. E ele gritou e disse: Ai, mestre, isto era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar, e ele arrancou um galho e o lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto, disse ele: Toma-o para ti. E ele estendeu a sua mão e o apanhou. Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar será o seu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Acautela-te para que não passes em tal lugar, porque para lá descerão os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, de que o alertara, e ali salvou-se, não 1 nem 2 vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa, e ele chamou seus servos e disse-lhes: Não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: Nenhum, meu senhor, ó rei. Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: Eis que ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram um cerco na cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele:
Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu disse-lhes: Este não é o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. E sucedeu, quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam enxergar. E o Senhor abriu seus olhos e eles viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel disse a Eliseu quando os viu: Meu pai, devo feri-los? Devo feri-los? E ele respondeu: Tu não os ferirás. Ferirás tu aqueles os quais tomaste cativo com a tua espada e com o teu arco? Põe pão e água diante deles para que possam comer e beber e se vão para o seu mestre. E ele preparou grande provisão para eles, e quando eles haviam comido e bebido, eles os despediu e foram até o seu mestre. Assim os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, e eis que eles se sitiaram até que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher dizendo: Socorro, meu senhor, ó rei! E ele disse: Se o Senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? E o rei disse-lhe: O que te aflige? E ela respondeu: Esta mulher disse para mim: Dá o teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim nós cozinhamos o meu filho e o comemos. E eu disse a ela no dia seguinte: Dá o teu filho para que possamos comê-lo, e ela havia escondido seu filho. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da mulher, que ele rasgou as suas vestes e passou por cima do muro, e o povo olhou, e eis que ele tinha pano de saco por dentro sobre a sua carne. Então ele disse: Deus faça assim, e mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, estiver firme sobre ele neste dia. Eliseu, porém, estava sentado na sua casa, e os anciãos se assentavam com ele. E o rei enviou um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro chegasse até ele, disse ele aos anciãos: Vede vós como este filho de um assassino mandou me cortarem a cabeça? Vede, quando o mensageiro vier, fechai a porta e contenham-no firmemente junto à porta. O som dos pés do seu mestre não está atrás dele? E enquanto ele ainda conversava com eles, eis que o mensageiro desceu até ele, e ele disse: Eis que este mal é do Senhor. O que mais eu deveria esperar do Senhor? Lembre-se de deixar o seu like no canal. Segundo Reis, capítulo 7. Então Eliseu disse: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel e 2 medidas de cevada por 1 shekel no portão de Samaria. Então um senhor, cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse:
Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: Por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos: Queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade e lá morreremos. E se continuarmos aqui sentados, também morreremos. Ora, por isso vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos, e se eles nos matarem, tão somente morreremos. E eles se levantaram ao crepúsculo para irem até o acampamento dos sírios, e quando haviam chegado à parte externa do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali. Porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram um ao outro: Vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa da sua vida. E quando estes leprosos chegaram à parte mais externa do acampamento, eles entraram em uma tenda e comeram e beberam, e carregaram dali prata e ouro e vestimentas, e foram e os esconderam. E retornaram e entraram em outra tenda, e dali também carregaram e foram e os esconderam. Então eles disseram um ao outro: Não agimos bem. Este dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venham para que possamos ir e contar à casa do rei. Assim eles vieram e chamaram o porteiro da cidade e lhe contaram, dizendo: Nós chegamos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia homem algum ali, nem voz de homem, mas cavalos amarrados e jumentos amarrados, e as tendas como elas estavam. E ele chamou os porteiros, e eles disseram isto dentro da casa do rei. E o rei se levantou à noite e disse aos seus servos: Mostrai-vos-eis agora o que os sírios têm feito a nós. Eles sabem que estamos famintos, por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: Quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. E um dos seus servos respondeu e disse: Permite que alguns tomem, rogo-te, 5 dos cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade. Eis que eles estão com toda a multidão de Israel que nela foi deixada. Eis que declaro que eles estão mesmo com toda a multidão dos israelitas que está consumida. E enviemo-los e vejamos. Eles, portanto, tomaram 2 cavalos de carruagens, e o rei enviou atrás do exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E eles foram atrás deles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa. E os mensageiros retornaram e contaram ao rei. E o povo saiu e despojou as tendas dos sírios. Assim, uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. E o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão. E o povo o pisoteou no portão, e ele morreu, conforme disse o homem de Deus, que falou quando o rei desceu até ele. E sucedeu, como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 shekel, e 1 medida de farinha fina por 1 shekel, estarão amanhã por volta desta hora no portão de Samaria. E que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Agora, eis que se o Senhor fizer janelas no céu, poderia tal coisa acontecer? E ele disse:
Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E assim isto lhe sobreveio, porque o povo pisoteou no portão e ele morreu. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 2 Reis, capítulo 8. Então Eliseu falou à mulher de cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua casa, e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar, porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. E a mulher se levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus, e ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu, ao fim dos 7 anos, que a mulher retornou à terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. E o rei conversou com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, rogo-te, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. E sucedeu, enquanto ele estava contando ao rei como ele havia restaurado à vida um corpo morto, que a mulher cujo filho ele havia restaurado à vida clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse: Meu senhor, ó rei, esta é a mulher e este é o seu filho, ao qual Eliseu restaurou a vida. E quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. Assim o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo: Restaura tudo o que era dela e todos os frutos do campo desde o dia em que ela deixou a terra até este exato momento. E Eliseu veio até Damasco, e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava enfermo, e lhe contaram, dizendo: O homem de Deus veio para cá. E o rei disse a Hazael: Toma um presente nas tuas mãos e vai, encontra o homem de Deus e consulta o Senhor por intermédio dele, dizendo: Recuperar-me-ei desta enfermidade? E foi Hazael ao seu encontro, levando consigo uma oferta, e tudo de bom de Damasco ele carregou em 40 camelos. Chegou e apresentou-se diante dele e disse: O teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti, dizendo: Recuperar-me-ei desta enfermidade? E Eliseu disse-lhe: Vai e diz a ele: Tu podes certamente te recuperar. Todavia, o Senhor tem me mostrado que ele certamente morrerá. E ele descaiu firmemente o seu semblante até que ficou envergonhado, e o homem de Deus chorou. E Hazael disse: Por que chora o meu senhor? E ele respondeu: Como sei o mal que farás aos filhos de Israel, colocarás fogo às suas fortalezas e matarás os seus moços à espada, e despedaçarás os seus filhos e racharás as suas mulheres grávidas. E Hazael disse: Mas o quê? É o teu servo um cão para que ele fizesse esta grande coisa? E Eliseu respondeu: O Senhor tem me mostrado que tu serás rei sobre a Síria. Assim ele partiu de Eliseu e chegou ao seu mestre, o qual lhe disse: O que te disse Eliseu? E respondeu-lhe: Ele me contou que tu certamente te recuperarias. E sucedeu no amanhecer que ele tomou um tecido grosso e o mergulhou em água e o estendeu sobre a sua face, de modo que ele morreu. E Hazael reinou em seu lugar. E no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua esposa, e ele fez o mal à vista do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, o seu servo, já que ele prometeu sempre dar uma luz a ele e aos seus filhos. E nos seus dias, Edom se revoltou contra estar debaixo da mão de Judá, e fizeram um rei sobre si mesmos.
Assim, Jeorão atravessou até Zair e todas as carruagens com ele. E ele se levantou à noite e feriu os edomitas, os quais os cercaram, e os capitães das carruagens, e o povo fugiu para dentro das suas tendas. Contudo, Edom se revoltou contra estar sobre a mão de Judá até este dia. Então Libna se revoltou ao mesmo tempo. E o restante dos atos de Jeorão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Acasias, o seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. 22 anos tinha Acasias quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Atalia, a filha de Omri, rei de Israel. E ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o mal à vista do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque ele era o genro da casa de Acabe. E ele foi com Jorão, o filho de Acabe, para a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramotes de Gileade. E os sírios feriram Jorão. E o rei Jorão voltou a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado em Ramá, quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque estava enfermo. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. Venha fazer a sua leitura junto conosco. Se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado, e assim você pode fazer a sua leitura acompanhada. E eu peço a vocês para deixar o like nesse vídeo e assim nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.